Irmãos, as trevas e as dores da sexta-feira são substituídas pela luz do domingo, da ressurreição. A sexta-feira da crucificação dá lugar ao domingo da ressurreição e, sem dúvida, nos coloca diante de um paradoxo extraordinário, mais um paradoxo, que é o que nós chamamos de cristianismo. Nós cremos que Jesus Cristo crucificado, um judeu, nascido judeu, era Deus se fazendo homem e como homem, vivendo entre nós. Confessamos, ensinamos, cremos que Ele era completamente Deus, mas completamente homem. E como ser humano, Ele sobe a cruz do Calvário, assume a dor como ser humano até a última gota, tudo por causa dos nossos pecados. Mas é claro que isso não pode ser bem aceito por pessoas normais, diríamos assim. Um judeu que se crê, então, que foi Deus que se fez gente e habitou entre nós e que morre para tirar a maldição da condenação eterna de toda a humanidade, que como ser humano morre, que como ser humano é ressuscitado. Por isso que o apóstolo Paulo, um dos maiores líderes do cristianismo, doutor da fé desde os primeiros dias, não tinha problemas em dizer que o que pregamos, que o que nós cremos é escândalo e é loucura. Não dá para explicar como racionalmente nós podemos aceitar isso, mas nós aceitamos. E as nossas vidas são modificadas à luz do fato de que esse Jesus Cristo é para nós o nome único da nossa salvação, da nossa paz, da nossa redenção. Cremos que a ressurreição de Cristo dentre os mortos é a prova de que Ele destruiu a morte e trouxe a vida e a imortalidade através daquilo que nós chamamos de Evangelho, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, verso 10. Cremos que a ressurreição nos avisa de que a morte será destruída para sempre no fim dos tempos. Isaías falou sobre isto quando profetizou sobre o Messias. Ele destruirá a morte para sempre. Isaías 25, 8. E no último livro da Bíblia nós temos o aviso, a proclamação de que chegará o dia quando não mais haverá morte, nem luto, nem lamento ou dor, porque a antiga ordem das coisas já passou. Apocalipse 21, 4, esta será a vitória final sobre a morte. A morte vai morrer. Mas a morte sofreu, na verdade, já a sua fragorosa derrota na cruz do Calvário. Por isso que não há como separar essas duas realidades. Nós estamos hoje celebrando o domingo da ressurreição. E os nossos coristas cantaram e destacaram a crucificação. Falaram também um pouco da ressurreição, mas destacaram mais a crucificação e não há como ser diferente. A ressurreição só tem sentido à luz da crucificação. E a crucificação não é algo horrendo, estúpido, incompreensível se não houvesse a ressurreição. A cruz seria tão somente um instrumento de tortura se ela não nos levasse à ressurreição. O domingo da ressurreição, que nós celebramos hoje no mundo ocidental, não estamos preocupados com essa questão de calendário, não é? Importante, é interessante, porque as datas são mais ou menos semelhantes. Nós, do Ocidente, seguimos o calendário que celebra a Páscoa ou a ressurreição
na lua cheia depois do primeiro equinócio da primavera no Oriente Médio. Os do Oriente seguem o calendário judaico, baseado no dia 14 de Nissan, em que se deu, então, o dia da crucificação, mas os dias aí vão ser muito diferentes, e estão trabalhando e tratando, né, para que dentro de mais alguns anos nem essa diferença haja mais. Mas para nós não tem importância. O importante para nós é a realidade que aconteceu nesta época. Sim, baseado nisso aí, nós estamos bem próximos de uma realidade, mas muito mais importante do que a data são os efeitos, do que isso provoca na história e do que provoca na vida. É uma pena, não é, que muita gente talvez esteja celebrando isto desde a sexta-feira ou desde dias anteriores, mas não conseguiram compreender tudo que isso tem a ver com a nossa felicidade eterna, tudo que isso tem a ver com aquilo que eu posso chamar de vida no seu sentido real. É uma pena que a cegueira de tantos que se dizem cristãos, por exemplo, tornem a cruz no que ela não é. Não conseguem alcançar o que a cruz tem que ser por causa de Jesus Cristo. Mas a cruz, ela acaba com as nossas ilusões, a cruz acaba com o nosso próprio respeito, nos mostrando que não há um caminho tranquilo para Deus, que há um só caminho, o caminho da cruz, onde Jesus, sem erros, sem pecado e condenado como um malfeitor, sem nada ter feito de errado, um ser humano que nunca pecou, leva sobre si a nossa maldição e nos dá toda a esperança de fugirmos da perdição eterna, de sermos cidadãos do reino de Deus. As trevas ainda não foram completamente dissipadas na história da humanidade, mas cada vez que eu e você, cada vez que uma pessoa recebe a luz de Jesus Cristo, que é a luz do mundo, diminui um pouco as trevas desse mundo, que um dia vai terminar definitivamente à luz daquilo que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Sem a crucificação não há perdão de pecados, e sem a ressurreição não há esperança, não há certeza de vida depois desta vida que possa chamar-se de vida. Porque não é um assunto agradável, mas nós não temos autoridade de não falar dele. Porque Jesus Cristo foi quem mais falou sobre o perigo da perdição eterna. E por isso é preciso que nós atentemos com muito cuidado para isso, porque fora de Jesus Cristo, não existe esperança de vida que possa ser chamada de vida eterna. Morrer sem Jesus Cristo, viver esta vida e morrer sem Jesus Cristo, é depois morrer, morrer e morrer sem nunca deixar de morrer. Então corramos para a cruz por causa dos nossos pecados e ela nos conduzirá inevitavelmente ao túmulo vazio, para que no coração e do coração nós possamos proclamar que Cristo vive, e porque Ele vive, eu também viverei. Amém. Quantos têm essa convicção, essa certeza? Quantos poderiam repetir ou podem repetir do fundo do coração esta profissão de fé dos cristãos desde os tempos primeiros e que tem nos conduzido até a atualidade? Nós existimos hoje, nós estamos aqui hoje, porque esta é a realidade nossa. Ele vive, e porque Ele vive, eu também viverei. São importantes, queridos, as provas que existem sobre a ressurreição de Jesus, e não se iludam. Elas são boas. Elas têm aspectos jurídicos, têm questões policiais envolvidas, de gente que entende, e é muito difícil não admitir, por mais que queiram dizer que isso
não aconteceu, mas não é isso que nos faz crer na ressurreição. O que nos faz crer na ressurreição são vocês. É esta reunião, é esta comunidade que é uma entre milhões que existem no mundo, que proclamam, não importa o que vai lhe acontecer, não importa o que digam, quando nós proclamamos isso, ele vive, e porque ele vive, eu também viverei. Amém? Se você ainda não tem essa experiência e não pode dizer isso do fundo do coração, não durma hoje sem receber do Espírito Santo de Deus condições para dizer, para repetir, para fazer disso também a sua fé. Amém e amém.